Queridas mamães Déboras, bom dia. Eu sou a Marilete Aguilar, sou coordenadora do Desperta Débora na Igreja Presbiteriana de Teixeira de Freitas. O tema da devocional deste mês é Busque ao Senhor e Ele te responde. E esse tema tem fundamentação bíblica no versículo 4 do Salmo 34, que diz assim: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Este salmo foi escrito por Davi numa situação bastante complicada. Davi estava fugindo dos seus perseguidores, aqueles que o queriam matar. Queriam dar cabo da vida dele de qualquer jeito. E ele estava tomado de tanto medo, tamanha aflição, que o medo paralisou o raciocínio de Davi. E onde ele foi parar para se esconder? Na casa do rei Aquis, o rei dos filisteus. Ora, Davi havia matado o gigante Golias, o forte, o grandão dos filisteus, e tudo que os filisteus queriam era matar Davi. E aquela seria uma excelente oportunidade. Davi foi parar na boca do leão. Mas ali Deus deu a ele uma estratégia no momento que ele percebeu o perigo que ele estava correndo e já tinha sido visto. Deus deu a ele uma estratégia e ele se fingiu de louco, contorcido, babando. E o rei dos filisteus mandou que ele fosse embora e ninguém tocou nele. Deus o livrou daquele perigo maior do que os seus perseguidores, porque ele estava lá nas mãos do inimigo, já nas mãos do inimigo. E Deus o livrou. Então ele escreve o Salmo 34, e no versículo 4 ele enfatiza: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É uma passagem bíblica bastante conhecida, porque traz conforto e esperança, e destaca a prontidão de Deus em responder ao clamor de quem o busca. Deus não se demora de responder em uma situação desesperadora. Deus não se demora com seu auxílio, com seu livramento em uma situação de aflição. E a primeira coisa que Ele nos livra é dos nossos temores, é das nossas ansiedades, das nossas angústias, do nosso medo. Porque, como eu disse antes, o medo paralisa. O medo paralisou o raciocínio de Davi. O medo nos deixa paralisados, até mesmo imobilizados. Nós sabemos que Deus está conosco e que nenhum mal nos sucederá. Mas o medo nos paralisa, bloqueia o raciocínio. E a primeira coisa que o Senhor nos livra é dos nossos medos. E apesar de sabermos que Ele está conosco, nós devemos buscá-lo em oração. A primeira ação de Davi foi: busquei ao Senhor. Ele sabia que o Senhor estava com ele, mas ele o buscou. Deus se alegra na busca através da oração e através da fé, e Ele nunca nega uma resposta para aqueles que o buscam. São várias passagens bíblicas que nos afirmam isso, dizendo: buscai, buscai, e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração.
Todo aquele que busca, acha. Então, a resposta de Deus, ela não é apenas teórica, ela é prática. Ela livra o nosso coração dos medos e temores. O versículo é um convite para entregarmos o medo, a ansiedade, as aflições, o desespero, tudo nas mãos de Deus, através da oração, confiando que Ele é um refúgio, um porto seguro. Deus não ignora o clamor. Ele ouve e responde prontamente. E aplicando na nossa situação prática, mães que têm filhos que já não estão mais sob os nossos cuidados, porque quando são pequenininhos, a gente está ali guiando, monitorando, mas eles crescem e eles passam a monitorar a própria vida. E nós, mães, vivemos sempre em alerta. O coração de uma mãe é sempre alerta, porque nós não sabemos o que pode estar acontecendo com os nossos filhos. Mas nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso e que Ele está guardando os nossos filhos. Ele está protegendo-os, ainda que eles estejam longe dos caminhos do Senhor, mas Ele está protegendo-os, porque nós o buscamos em oração. O Senhor não nega um pedido de uma oração de uma mãe. Não nega. Portanto, amadas Déboras, a ordem é orar, confiar, crer e agradecer. Enquanto oramos, naquele exato momento nós confiamos, nós cremos e após a oração nós agradecemos. Que assim seja com a minha vida e com as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.